Então, nesse vídeo agora, eu queria estar abordando um dos casos sobrenaturais mais intrigantes que eu já conheci. Realmente é um negócio que não se encontra uma explicação. Eu já estudei o assunto e não consigo e não vi ninguém que tenha conseguido chegar a uma conclusão sensata sobre o assunto, que é o caso da mutilação de gado, mutilação de animais, né? Então, assim, a partir dos anos 60, nos Estados Unidos, na região rural, começou a ser reportados casos em que um fazendeiro encontra na sua propriedade uma das suas vacas, né, do seu gado, do seu rebanho, né, ele encontra uma vaca meio afastada, vai até essa vaca está estendida no chão, e aí é que se encontra-se uma coisa ali muito estranha. A vaca, ela foi mutilada, ou seja, partes do corpo da vaca não são encontrados, como se a vaca houvesse sofrido um ataque de um animal. Só que porque ela está toda descarnada ali, né, no chão. Então, a princípio, crê-se que foi um animal selvagem que tenha atacado aquela vaca, apesar da vaca ser um bicho de quase meia tonelada, né, um bicho grande. Mas algum animal atacou, caiu ali e devorou aquela partes daquela, como se vamos dizer, um grupo de coiotes ou um grupo de javalis ou um grupo de algum bicho que foi lá e atacou aquela vaca. Só que aí o fazendeiro, né, esses primeiros fazendeiros, isso na década de 60 ainda, que encontrava essas vacas mortas, uma observação mais detalhada mostrava coisas anormais na dilaceração da carne dessas vacas. Por exemplo, porque um desses fazendeiros, intrigado com o que ele estava vendo ali, pediu uma autópsia. E chamaram-se pessoas um pouco mais especialistas e foi feita uma análise na vaca, uma autópsia simples, né, para ver o que havia acontecido de fato. Então observou-se o quê? Que a vaca estava sem língua, sem a carne inferior do maxilar, sem os olhos, muitas vezes sem dentes, como se os dentes fossem extraídos inteiros, e sem útero, sem o reto, às vezes sem orelhas, ou seja, partes específicas do animal removidas, e não há sangue no local. Então, uma vaca de meia tonelada, se você faz incisões desse tipo na pele e na carne do animal, você vai ter uma quantidade monstruosa de sangue por toda a região em volta do animal, por baixo do animal, né? Sangue. E não há uma gota de sangue em toda a região onde está o animal morto. E observando melhor essas mutilações, observa-se que elas são cirúrgicas e com cortes perfeitos. Então, por exemplo, o reto do animal é extraído de forma cirúrgica, o útero do animal é extraído de forma cirúrgica. A língua, por exemplo, é um músculo muito grosso, muito duro, e para um animal predador conseguir arrancar uma língua inteira é muito difícil, né? O que se faz é o animal ele vai comendo aquela carne da língua, né? Porque arrancar a língua é muito difícil, é muito rígido, né? E a língua foi inteira arrancada, desde a sua base. Os olhos extraídos, os glóbulos oculares extraídos de forma perfeita, né? Não foram picados por um abutre ou por algum bicho, foram realmente extraídos os olhos e então é super intrigante, né? A forma como elas foram mutiladas. Qualquer médico, qualquer pessoa da área cirúrgica que olhar para uma vaca dessas vai observar cortes cirúrgicos, né? Feitos com equipamentos que ao mesmo tempo que cortam como bisturi, cauterizam. Porque os cortes observa-se que foram cauterizados de forma que não há sangue, né? Então, a nível de tecnologia atual, como lasers, por exemplo, que podem cortar e cauterizar simultaneamente. Então, permaneceu o mistério. A partir da década de 60, começaram a acontecer esses casos em vários municípios, estados, né, dos Estados Unidos. Atualmente, são milhares de casos, né, registrados. Existem pesquisadores só nessa área para tentar entender qual que é o processo por ali, por detrás desse fenômeno. E são milhares de casos em várias partes dos Estados Unidos. Normalmente com vacas
Mas tem casos também com porcos e com outros bichos de fazenda, mas normalmente é com vacas. Então permanece o mistério e fica a dúvida, né? O que é que de fato está acontecendo com essas vacas e qual a origem desse fenômeno? Vacas mutiladas cirurgicamente, sem presença de sangue, não há presença de pegadas também. Tem regiões em que a vaca foi morta antes de uma chuva e a região em volta está lameada. Não se vê uma pegada, não se vê nada que pudesse explicar esse fenômeno. Então, assim, quais as explicações mais conhecidas que os pesquisadores levantaram, cogitaram possibilidades? Quais as possibilidades possíveis? Primeira, animais, né, a mais corriqueira, que seriam a vaca teria sido atacada por animais. Isso daí já totalmente desbancado, porque observa-se os traços cirúrgicos, observa que não há sangue, observa-se que não há... inclusive foram feitos até testes no qual colocaram uma vaca morta no chão e uma câmera filmando para ver a ação dos porcos selvagens, dos coiotes, dos abutres, né? E depois analisar a carcaça e ver se assemelha às carcaças mutiladas misteriosamente. E não se assemelham, né? Uma carcaça atacada por animais noturnos não se assemelha com os milhares de casos reportados da mutilação de vacas. Então, animais é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade que se cogitou, isso há décadas, né? Isso aí já desde os anos 60. Segunda possibilidade que se cogitou é de rituais satânicos ou rituais de magia negra que envolvendo sacrifícios de animais, onde os indivíduos que executam esses rituais, né, sacrificam o animal ritualisticamente e extraem partes específicas do corpo desse animal para usar posteriormente em outras partes do ritual. Então cogitou-se essa possibilidade, mas inclusive até muitos grupos de ocultismo e grupos de prática de sacrifício animal responderam a essas indagações dizendo: nosso ritual não é dessa forma, nós não praticamos esse tipo de ritual com vacas, com a extração dessas partes do corpo. Então até a própria comunidade que trabalha com essas questões negou o caso. Então, que realmente não parece muito ser caso de ritual. Inclusive, é uma coisa que acontece de décadas para décadas, em várias partes dos Estados Unidos, né, em regiões rurais, não se caracteriza como ritual de sacrifício mesmo, por grupos de prática de satanismo ou qualquer coisa do tipo. Eles escolhem animais como galo, bode, né? Vaca é meio estranho você ir no meio de uma fazenda, né, de uma área privada, entrar nessa área, matar um animal que pesa meia tonelada e sem extrair sangue, né, sem gerar sangue. Muito estranho tudo isso. Opção 3 levantada é a mais famosa, né, que é a dos alienígenas, né? Então, que alienígenas estariam envolvidos com a abdução dessas vacas. Então, porque viram luzes, né? Existem vários relatos de luzes que foram vistas, de fenômenos de cunho, vamos dizer, ufológico, né, que acontecem com essas vacas. Então, as vacas seriam abduzidas e içadas para dentro das naves alienígenas. Ali seriam feitos todos os procedimentos cirúrgicos e a vaca então seria devolvida ao local. O que se acredita é que esses aliens seriam o que está convencionado na internet como Greys, que são aqueles pequenos cabeçudos de olhos pretos e cor acinzentada. O alienígena bem mais o tradicional, né, que a gente vê por aí. É o alienígena cabeçudinho comum, o Grey. E o que se acredita nas teorias porque foram lançadas por aí é que os Greys estariam atrás de pesquisa genética, estariam atrás de material genético, porque a espécie dos Greys tem uma dificuldade de reprodução, tem uma dificuldade no seu código genético, na sua estrutura biológica, então eles estariam interessados no material genético do nosso planeta e por isso abduziriam vacas, extraindo partes específicas do corpo que para eles tem alguma importância na sua busca por material genético e tal. É uma teoria convencionada na internet, né? Não sei se é real ou não, mas fica uma dúvida, por exemplo, por que abduzir a vaca e deixar a vaca de novo no local, né? Porque o que aparenta esses alienígenas, nem toda a teoria dos alienígenas é que eles
eles são muito escondidos, né? Os alienígenas estão sempre fazendo de tudo para nós não descobrirmos a verdade sobre eles. Então todas as abduções são feitas de forma furtiva, todas as aparições deles são raras, os alienígenas eles estão sempre se escondendo da humanidade. E aí o alienígena me vem, faz uma abdução dessa e joga uma vaca cheia de provas, né, provas para o ser humano ir lá, especialistas forenses irem lá e avaliarem todas as provas, né? Pô, se eu sou um alienígena, eu vou abduzir essa vaca, fazer as experiências e depois a carcaça eu dou fim em outro lugar. Inclusive eu tenho ultra tecnologia, eu posso até, sei lá, desaparecer com aquela carcaça de qualquer forma. E não, eu devolvo aquela vaca no chão para deixar vestígios de que eu estive ali, né? Pô, eu acho meio ingênuo da parte de Greys, ou que seja lá o que forem esses alienígenas. Eu acho meio ingênuo da parte deles deixarem tantas provas assim. Então eu acho estranho. Tem outra teoria também, né, bem conhecida, que é a teoria do governo, né? Que o governo americano estaria fazendo experiências de alguma forma e que foi rapidamente descartada por todos os pesquisadores, porque é óbvio que se o governo dos Estados Unidos quisesse fazer experiências envolvendo mutilação de gado, eles pegariam um grupo de vacas, né, todo mundo consegue isso facilmente, principalmente o governo dos Estados Unidos, leva essas vacas para dentro de uma instalação subterrânea ou de uma área, tipo área 51 de segurança máxima, e lá você, dentro de um laboratório, você faz todos os testes que você quer fazer com vaca, destripa, descarna, mutila e faz as pesquisas que você quer sem que ninguém nunca vá saber de nada. Você não precisa ir para o meio da fazenda de pessoas comuns em regiões rurais, destripar as vacas e fazer procedimentos cirúrgicos misteriosos, deixar um monte de provas ali, né? O governo dos Estados Unidos não faria isso. Então, assim, o caso da mutilação de vaca é um dos casos paranormais mais misteriosos que eu já vi. Não há uma explicação, porque dos diversos casos sobrenaturais que a gente tem, né, conhecidos na internet, todos eles têm explicações mais ou menos plausíveis no final das contas. Seja se for apelando para o sobrenatural ou para a ciência naturalista, sempre há uma explicaçãozinha. Nesse daí não, rituais não se encaixam, animais não se encaixam, né, predadores, aliens não se encaixam, o governo americano não se encaixa. Qual a explicação para a mutilação de gado? É um mistério que já tem algumas décadas. Eu não consegui chegar a nenhuma conclusão. Talvez um fenômeno extradimensional envolvendo entidades que extrapolam até a questão alienígena, que estão além da questão alienígena, não sei. Talvez seja um fenômeno de cunho hermético, né? Um fenômeno de cunho obscuro ao nível que até um Grey acharia misterioso, vamos dizer assim. Questões tão obscuras do universo que não há de fato como a gente compreender com a nossa capacidade atual, né? Talvez é uma coisa que envolve elementos do sobrenatural tão profundo que até um alienígena se espantaria. Então eu não sei a que nível que isso vai. Eu não vou chegar a uma conclusão nenhuma, que eu estou só apresentando o caso, porque acho que está além da compreensão humana chegar a uma conclusão lógica sobre esse assunto, né? Mas está aí apresentado para vocês, é um caso super intrigante. Se vocês acharem interessante, querem compartilhar com os colegas, né? Porque é um caso realmente interessante. Nunca tinha ouvido falar em mutilação de vacas, então compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.